graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? É com muita satisfação que estou aqui nesse dia, com temor e tremor, que venho diante dos irmãos, nesse dia especial, que se comemora o Dia dos Pais, para nós ministrarmos a palavra do Senhor nesta noite. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 22, verso 6, e desde já queria agradecer às minhas filhas e à minha esposa pelo privilégio, de ser pai. Hoje em dia me emocionei com a pequena manifestação de carinho, na hora do café da manhã. Minha filha fez uma caça ao tesouro para mim, Tinha uns enigmas que tinha que decifrar para achar outra mensagem, depois outra mensagem, depois outra mensagem, para depois chegar no presente, Eu fiz, rapaz, o presente é trabalhoso. E eu tinha acabado de acordar assim, com sono e tendo que interpretar o que estava posto ali, um negócio assim, muito bacana. E na hora do café da manhã também, à mesa, um momento muito especial. Provérbios 22, versículo 6. Amém, irmãos? Todos encontraram? Vamos ler e depois vamos repetir o mesmo verso, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Vamos todos nós repetir, irmãos, esse verso? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos baixar as cabeças, fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Peça que o Senhor fale ao seu coração nesta noite, que Ele instrua a sua vida particularmente, que as palavras que vão ser proferidas nesta noite sejam de fato palavras fiéis do Senhor à sua vida. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra, ó Deus, e buscamos, Senhor Deus, aprender, Senhor, mais de Ti. E viemos te pedir, Senhor Deus, para a Tua santa igreja, que os Teus servos possam escutar a Tua voz, Senhor. Que possa, Senhor Deus, haver mudança, Senhor, possa haver, Senhor Deus, arrependimento, fé, restauração, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, palavras de ânimo, Senhor, de exortação, palavras de consolo, como também, Senhor Deus, repreensões. Nós te pedimos para a glória do Teu nome, que o Senhor possa ser exaltado nas nossas vidas. Ó Deus, nos coloca, Senhor Deus, com os corações atentos para ouvir a Tua voz. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, diferentemente de como eu tenho procurado pregar, onde tenho exposto no livro de Lucas, nós procuraremos percorrer um pouco das Escrituras a respeito da paternidade à luz da Bíblia. E geralmente, irmãos, quando os sermões são para os pais, em dias de paz, muitas vezes é mais apontado para os filhos do que propriamente para os pais, Então, eu vou tentar aqui ser um pouco mais se dirigindo aos pais, mas isso está falando do conjunto, está falando do pai e da mãe, daqueles que têm responsabilidade para com seus filhos, certo? Então, como foi no Dia das Mães, os irmãos recebam a palavra. Não, isso é para o pai. Não, irmãos, isso é para mim. Alguém já disse que quando a gente chega na igreja, você está vendo, escutou o pregador, ele falou para fulano de tal. Não, irmão, falou para você. Fulano de tal, só Deus é quem sabe, é a pessoa que sabe se de fato ele recebeu aquela palavra. Então você receba a palavra de Deus, tente se apossar disso para a sua vida, tá bem? Então, a gente vive, irmãos, um tempo em que a figura do pai sofre 3 ataques principais. E eu vou falar aqui sobre diluição da figura paterna, distorção ou substituição.
certo? A figura do pai ela tem sido diluída, distorcida ou substituída. Isso é o que a gente vê hoje no mundo pós-moderno, onde tem se caracterizado muitas coisas que não respeitam aquilo que a Bíblia fala. Então, quando é que a figura paterna ela tem se diluído nos dias atuais? Quando se afirma que a presença do pai ela é dispensável. Eu acredito que vocês já escutaram isso. O pai é dispensável. Tanto faz ter um pai ou não. Hoje é muito notório quando a gente liga a TV e vê muitos famosos com essas ideias. Muitas pessoas que têm uma influência muito grande e propagam isso. Isso acaba caindo na mente das pessoas e as pessoas pensam que isso é um bom caminho a ser trilhado. A distorção, irmãos, ocorre quando os pais abusam da sua autoridade e transformam a sua liderança em opressão. São pais tão abusivos que confundem as coisas. São pais que, em vez de acolherem os seus filhos com amor e disciplinarem os filhos para que eles sejam pessoas melhores e de Deus, são pais que abusam da sua liderança e distorcem. E é tanto que as pessoas dizem assim: Deus, quando eu crescer, eu quero sair logo de casa para não ficar perto desse homem. São pessoas que abusam da sua autoridade, distorcem a figura paterna. E também vivemos num mundo de substituição, onde tem se propagado que as instituições, a escola e outras coisas podem ocupar o papel do pai. Não se preocupe, ele não tem um pai, mas tem uma escola de 24 horas para ele participar. Nos dias de folga, no horário de folga, você coloca ele no curso de inglês, no curso de informática, no curso de... Informática não, né? O povo não faz mais informática, não. Você coloca ele no curso de piano. Então, sobrecarrega o filho com diversos afazeres, contanto que aquele filho ele se sinta de fato, ou de fato não, aparentemente acolhido no mundo. Mas a Escritura, irmãos, afirma que a figura do pai ela não é fruto da cultura. Isso que estou trazendo, essas distorções que estão acontecendo, elas se firmam por causa da cultura que vai se instalando. São, como é que se diz, um ensinamento e um doutrinamento que está arraigado mais às distorções das pessoas que não compreendem aquilo que Deus requer, e eles acabam mudando as coisas. Mas o mandato divino, Deus, quando Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, Ele vai criar o homem com um propósito. Ele vai criar o homem com o propósito de encher a terra, e dominá-la, e sujeitá-la. E como podemos restaurar e nos voltar para aquilo que Deus quer? Nós podemos olhar para a figura mais excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele exerce 3 papéis principais, 3 ofícios principais de Cristo, que se encaixam naturalmente na figura paterna. O ofício de rei, sacerdote e profeta. Certo? Rei, sacerdote e profeta. Olhando para a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo em mente isso, que o nosso Senhor hoje, Ele exerce esses 3 ofícios, de rei, sacerdote e profeta, e que nós, como novas pessoas, ou pessoas que foram alcançadas por Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, devemos também refletir isso nas nossas vidas. Vamos tentar discorrer sobre a seguinte proposição: Deus instituiu a paternidade, Deus
instituiu a paternidade para refletir em miniatura o reinado, o cuidado sacerdotal e o ensino profético de Cristo sobre o seu povo. Podemos repetir essa proposição? Deus instituiu a paternidade para refletir em miniatura o reinado, o cuidado sacerdotal e o ensino profético de Cristo sobre o seu povo. Bem, irmãos, a primeira verdade que podemos encontrar nas Escrituras é que o homem foi criado para ser rei da criação. Deus, quando criou o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele diz que o homem ele recebeu a incumbência de Deus de dominar sobre toda a terra, de sujeitar todas as coisas. Ele diz que o homem deveria dar nome aos animais, que deveria fazer com que a terra fosse admoestada e fosse feito com que todas as coisas pudessem desenvolver aquilo que Deus tinha dado de presente ao homem. Deus criou o mundo todo. E se os irmãos olharem a pedra, as plantas, os animais e o homem, eles vão subindo numa hierarquia onde o homem foi feito como coroa da criação. O homem foi feito como coroa da criação. E não apenas isso, ele deveria encher a terra com seus filhos. Isso já está, irmãos, no primeiro momento em que Deus cria a mulher para o homem. Ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Adão não deveria dominar toda a terra só, mas ele deveria encher a terra e, junto com seus filhos, dar cabo desse mandato que Deus tinha dado. Ou seja, era um reino embrionário que existia ali, irmãos, se os irmãos perceberem. Mas o que é que acontece? O pecado, irmãos, o homem, ele cai em pecado e ele distorce essa realidade. Ele distorce essa realidade. O homem que tinha sido feito para fazer com que o mandato de Deus fosse atingido da mais plena satisfação para todos os seres humanos, agora ele cai em pecado e o mundo e as famílias começaram a se corromper. A gente já vê lá em Gênesis capítulo 6, que já no terceiro capítulo, quarto capítulo, os filhos de Adão, um dos filhos de Adão mata o seu irmão. E o filho do filho que tinha matado o seu irmão também vai lá matar outras pessoas. E ele disse de Caim: Deus vai cobrar 7 vezes, e de mim 70 vezes 7. Por motivos banais, irmãos. E a gente vê que a maldade do homem se havia multiplicado. Deus tinha criado um homem e uma mulher. O filho de Adão, ele foi e tomou mais uma esposa, tomou uma esposa a mais. Então as coisas, irmãos, começam a se deteriorar, começam a fugir daquilo que Deus tinha proposto para o homem, daquilo que Deus tinha colocado para que o homem seguisse. Se a gente olhar mais na frente, Deus ele faz aliança com o seu povo, e mesmo, irmãos, na família da aliança, daquelas pessoas que tinham dito que ia ser fiéis ao Senhor, nós encontramos pessoas que não quiseram obedecer, ou se eles não conseguiram implementar a sua autoridade como rei do seu lar. Cada pai, ele é o rei do seu lar. Cada pai é o rei do seu lar. Claro que isso eu estou falando isso como um reflexo do reinado de Cristo sobre nossas vidas, que o pai cristão, ele procura se alinhar com a pessoa de Jesus Cristo nisso. Eu estou dizendo que o pai, ele não vai fazer disso uma distorção, ele não vai ser um opressor, ele não vai fazer dos seus filhos e da sua esposa escravos, no sentido negativo da palavra ao extremo.
Pelo contrário, ele vai fazer com que essa família ela se sinta protegida e acolhida. Ela seja desenvolvida, ela seja expandida o seu domínio. O salmista vai dizer que feliz é o homem que enche deles a sua aljava de filhos. Feliz é o homem, bem-aventurado o homem. Mas nós vemos um reflexo negativo na família do sacerdote Eli. Ele era sacerdote e era profeta do povo da nação de Israel, e ele era rei da sua casa. Eli. Mas ele não conseguiu dominar os seus filhos. O que foi que aconteceu com o profeta Eli? Se os irmãos abrirem aí, 1 Samuel, capítulo 2, vamos ler os textos porque são interessantes. 1 Samuel 2, veja bem o que é que acontece. Eli ainda tenta, irmãos, admoestar os seus filhos, ou seja, aconselhá-los. Ele ainda repreende os filhos verbalmente, mas ele não consegue. A partir do versículo 12, diz assim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz a palavra do Senhor: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Olha bem, meu irmão, que coisa triste. Você ser um pai que serve ao Senhor e os seus filhos serem filhos de Belial, irmãos. Filhos de Belial. E não se importavam com o Senhor. E esses filhos, irmãos, vejam bem onde é que eles estavam. Eles eram sacerdotes que estavam dentro da igreja, dentro do templo, oferecendo sacrifícios a Deus. E o que é que eles faziam? Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, quando o povo trazia o seu animal para sacrificar ao Senhor, o que é que eles faziam? Vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-os na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, como era o mandamento do Senhor, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia, veja bem, corrompendo os mandamentos do Senhor: não, porém hás de mandar, ou seja, hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Veja bem, irmãos, que terrível. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezavam, irmãos, eles não acreditavam naquilo que estavam fazendo. Veja o versículo 22. Era, porém, ele já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eram promíscuos, irmãos, prostitutos. E disse-lhes: por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Aqui e ali, falando com seus filhos. Eu escuto que vocês estão procedendo loucamente. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Você está fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecado, ou seja, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se você peca contra o próximo, Deus vai ver se quem está errado é você ou ele. Mas se você peca contra Deus, quem vai estar ao seu favor? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Veja que terrível, irmãos. Isso é uma coisa lastimável.
se nós, irmãos, como pais, deixarmos isso acontecer nas nossas casas. Não podemos, irmãos, nós somos aquelas pessoas que têm a autoridade do Senhor para chegar e repreender certas coisas. Enquanto os nossos filhos, eles estão sob nossa tutela, debaixo das suas asas, você tem que dizer que certas coisas você não aceita. Você tem que dizer que certas coisas não vai ser do jeito que as crianças querem. Porque a criança que domina a si mesmo vem a envergonhar o seu pai. Mas aquela que é repreendida, aquela que é admoestada, ela vai temer. Acabe, irmãos, era rei de Israel. E apesar das inúmeras advertências do Senhor por meio dos seus profetas, conduziu tanto o povo de Deus quanto a sua casa para sofrimentos terríveis, irmãos. Ninguém fez mal tanto quanto o rei Acabe, diz na palavra do Senhor. Ninguém tinha sido mal, apesar que depois vai aparecer outros reis que foram piores do que ele. Mas seguindo tudo o mesmo exemplo, irmãos. Os exemplos positivos que podemos tirar, irmãos, daquelas pessoas que exerceram autoridade positivamente, irmãos. Veja bem, nosso irmão Abraão, ele liderou a casa na presença de Deus. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, vai dizer que eu o escolhi, Deus disse assim, eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Abraão, ele tem algo extraordinário. Ele é o pai da fé, o exemplo de piedade cristã. Josué também, irmãos, ele foi enfático. Quando, veja bem, Moisés, ele tinha levado o povo no deserto, Moisés morre, e Josué, ainda temeroso, o Senhor vem para ele e diz assim, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você vai fazer prosperar o seu caminho e você vai ser bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Deus apareceu para Josué e falou com Josué. E ele disse, leve o povo para dentro da terra. E Josué, de fato, cumpre essa missão e leva o povo para a terra prometida. E faz o povo conquistar aquela terra que Deus tinha prometido a Abraão. Só que o que acontece? Depois de um tempo que o povo se estabelece naquela terra, cada um começa a se esquecer das coisas de Deus, porque isso, irmãos, parece que é o natural das pessoas, é fugirem do Senhor. E quando Josué se dá conta, ele como líder daquela nação, ele vê que cada um estava querendo fazer segundo o seu costume, segundo aquilo que eles queriam, e não estavam temendo mais o Senhor. E chega ao ponto de ele ser muito radical. E ele disse assim, olha, agora vocês têm que escolher a quem vocês têm que servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um pai, irmãos, que tem a consciência diante de Deus, que não deve estar preocupado com o que as pessoas vão dizer, mas sim com aquilo que Deus pensa a respeito dele e da sua família. Ele se posiciona dessa forma como Josué se posicionou. Ainda que todos vocês abandonem o Senhor, eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Você é dessa forma. Você pode dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer neste momento, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não abandone, não deixe. O mundo, ele quer seduzir. O mundo, ele quer afastar as pessoas do Senhor. Mas o pai diligente, ele se firma na rocha que é Jesus Cristo. E diz, nós vamos servir a Deus. Ainda que toda a igreja, ainda que todo mundo abandone o Senhor, nós vamos permanecer firmes. Nós vamos permanecer firmes. O pai é como o rei que se levanta e toma medidas para continuar
ou para restabelecer, fortificando esse reino que Deus lhe deu, lhe concedeu. Não importa se é você, sua esposa e apenas um filho, isso é bênção de Deus na sua vida. Você tem que fortalecer esse reino, você tem que continuar estabelecendo esse reino sobre a rocha que é Jesus Cristo. Faça como Abraão, faça como José. Amém, irmãos? A proposição é que Deus instituiu a paternidade para refletir, em miniatura, o reinado, o cuidado sacerdotal e o ensino profético de Cristo sobre o seu povo. Então, irmãos, o cuidado sacerdotal da família, que é a segunda verdade, o cuidado sacerdotal da família, ela se manifesta quando nós observamos, e eu queria aqui usar uma ilustração, que existia, irmãos, num certo zoológico, e aqui apenas a título de nós procurarmos entender como isso se manifesta nas nossas vidas. Existia um certo zoológico que tinha nesse zoológico uma fonte. E para aquela fonte ela ser, de fato, belíssima como ela era, com aquelas águas cristalinas, tinha um homem que exercia uma função de guarda da fonte. Ele era o guarda da fonte. O que é que ele fazia? Ele era responsável por todas as vezes que, todo dia de manhã, ele acordava e ia lá tirar as palhas, as folhas secas que tinham caído. Ele era responsável por colocar os produtos para que aquela fonte continuasse transmitindo aquela límpida água que jorrava ali. E ele, como um trabalhador muito eficiente, o que é que ele fazia? Quando os produtos estavam acabando, ele chegava, levava toda a demanda diante da administração daquele zoológico e dizia, olha, está faltando isso, isso e isso, para que continue funcionando bem, é preciso comprar isso, aquilo e aquilo outro. E a administração ficava orgulhosa, porque todo mundo que via aquela fonte dizia, ó, que fonte linda, ó, que fonte bela. Muitas pessoas iam ao zoológico apenas para contemplar aquela fonte. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? Nesse zoológico, onde existia essa fonte, aconteceu que mudou a administração. E quando mudou-se a administração, as pessoas, elas começaram, ou a nova administração pensou que esse guarda da fonte era dispensável. Vamos poupar mais um pouco de dinheiro e vamos dispensar esse homem que está fazendo com que apenas fique limpa essa fonte. E com poucos dias que esse homem foi dispensado da sua função de limpar aquela fonte, o que foi que começou a acontecer? Aquela fonte que era tão bonita, que era tão bela, que atraía pessoas para aquele zoológico, começou a ficar com a água escura, as folhas começaram a encher naquele lugar, e algo agora que chamava a atenção, agora algo que causava o afastamento das pessoas. A água começou a cheirar mal, por causa da podridão que se instalou ali. E a administração, ela repensou e ela disse, é necessário que exista um guarda da fonte, de fato, para preservar essa fonte. E foram atrás daquele homem e trouxeram ele de volta. E ele, como um bom funcionário que era, o que foi que ele disse? Eu preciso dos produtos tais, tais, tais. E ele começou o seu trabalho laborosamente, detidamente, para que pudesse limpar aquela fonte toda novamente. E com poucos dias, aquela fonte foi sendo limpa, até que se voltou ao estado que ela tinha. E as pessoas começaram a voltar e a ver aquela fonte belíssima, jorrando aquela água, e chamou de novo a atenção. Irmãos, os pais são como guardas das fontes. Os pais são como guardas das fontes. Então, o homem exercia um papel sacerdotal ali, irmãos, de cuidado, de zelo,
para que aquelas coisas pudessem se manter límpidas, ou seja, sendo entregue o melhor para as pessoas. O papel sacerdotal se parece com isso, irmãos. O pai, ele é como essa pessoa que vai lá e que fica atento aos filhos para que tudo que venha sobre ele chegue lá e tire. Ele vai retirando certas coisas porque o mundo ele vai jogando para dentro da mente dos nossos pequeninos. E nós temos que ser diligentes nisso e observar. Toda vez que cair uma folha seca ali que não pertence àquele lugar, a gente vai lá e tira. Toda vez que cair algo ruim ali, a gente vai lá e vai tirando. E essa figura que eu uso de ir ao administrador, irmãos, o administrador é Deus. Tudo que a gente leva ao nosso Pai Celestial, Ele escuta. Tudo aquilo que a gente leva diante de Deus. Jesus Cristo disse assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará boas coisas àqueles que os pedirem. Então, irmãos, Deus ele nos exorta a viver uma vida de oração e intercessão pelos nossos filhos, de serviço por eles. Esse é o papel sacerdotal que devemos aplicar. Veja o caso de Jó. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó, ele se acordava todos os dias de manhã e sacrificava e intercedia pelos seus filhos, nome por nome, todos os dias. Aquilo não era cansativo para ele, ele sabia da responsabilidade que tinha de apresentar diante de Deus os filhos. Assim também os pais hoje têm que fazer essas coisas. Temos que orar pelos nossos filhos, temos que apresentá-los a eles diante de Deus. Deus é aquele que cuida da melhor forma possível. Às vezes nossos filhos vão viajar e a gente chega para um amigo e diz: olha, cuide dele, viu? Cuide dele. As mães, às vezes, né, vai com saudade de Cristo. Aí chega para Paula e diz assim: olha, Paula, cuide dele, viu? Cuide dele, Paula. Então, nosso Deus é Ele que guarda, irmãos. Nós devemos apresentar ao Senhor os nossos filhos. Veja um exemplo maravilhoso de homem que estava na presença de Deus. Era Zacarias. Um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, que se colocava diante do Senhor e servia a Deus com toda sinceridade do seu coração. Ele recebeu bênçãos do Senhor. Ele não podia ter filhos junto com sua esposa, mas Deus concedeu que ele tivesse o filho João Batista, aquele que foi o precursor do Messias. Quando nós somos fiéis a Deus, irmãos, Deus ele faz com que nós possamos ver coisas que a gente nem sonha. Zacarias nunca que pensou na sua tenridade pudesse gerar um filho, mas Deus fez o milagre. Nós somos como guardas das fontes. Não, irmãos, preste bem atenção, que temos que ter cuidado, pois Davi, irmãos, ele não prestou atenção, ele não cuidou da sua fonte, aquela fonte que Deus tinha lhe dado. Davi, ele tinha muitos filhos, e o que foi que aconteceu? Começou a acontecer pecados. Um irmão quis ter contato com outra irmã, com a meia-irmã, e Davi parece que foi até, de certa forma, conivente com aquilo. Ele permite que a irmã vá cuidar do irmão, o irmão força a irmã, tem relação sexual com ela e depois a abusa. Davi não se posiciona disso. Absalão, que estava vendo aquela situação, que era a irmã dele, tanto de pai como de mãe, fica chateadíssimo. E aquilo ali, remoendo dentro do coração, o diabo trabalhando de uma maneira que nós não podemos entender, e Absalão, ele se volta contra o pai. Ele se volta contra o pai. Tem relação sexual com todas as mulheres do reino à luz do dia. E depois vai perseguir o pai com o intuito de o matar, sem misericórdia. Veja bem que uma pessoa que estava ali do seu lado, que você alimentou, que você cuidou, que você pegou no braço, que você teve a alegria de ver nascer, se levanta o calcanhar contra você com o intuito de o matar. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Não podemos deixar que pecados se proliferem na vida dos filhos.
Temos que chegar e dizer: vocês não podem continuar dessa forma. Eu estou orando a Deus, estou de joelhos pedindo para que Deus perdoe o seu pecado. Mas você se arrependa e se volte para o Senhor. Matthew Henry, ele disse assim: os pais são os sacerdotes do lar. Se negligenciam o altar doméstico, Deus será negligenciado em seus filhos. Lloyd Jones disse que o maior legado que um pai pode deixar é mostrar aos filhos como se ajoelha diante de Deus. Coisa extraordinária, irmãos. Que coisa extraordinária. Aqueles que negligenciam a oração, intercessão e o serviço aos filhos deixam um espaço para que outras pessoas venham e façam da sua forma. E o que é a nossa proposição, irmãos, é que Deus instituiu a paternidade para refletir em miniatura o reinado, o cuidado sacerdotal e o ensino profético de Cristo sobre o seu povo. O seu lar é uma miniatura do céu. O seu lar é uma miniatura do céu. O significado profético da incumbência paternal. É a terceira verdade. Na função profética, irmãos, de Jesus Cristo também, é ensinar e é transmitir fielmente a palavra de Deus. Vocês como pais, vocês têm que transmitir com fidelidade a palavra do Senhor. Por isso aqui, já exorto os irmãos a não perderem os cultos, a serem diligentes em participar dos cultos de orações, dos estudos, das escolas dominical, e estar aprendendo do Senhor de fato o que é a verdade de Deus ensinada nas Escrituras. Não se contentar em não entender o texto. Se eu não estou entendendo o texto, eu tenho que aprender o que a palavra de Deus diz, para que eu possa transmitir a outros, e também aos meus filhos. Deus colocou um campo missionário na sua casa. E os primeiros a que tem que ser evangelizados são aqueles que estão sob sua tutela. Não podemos negligenciar isso, mas para isso você tem que saber a verdade. O que você vai dizer diante dos seus filhos, quando eles lhe perguntarem a respeito da salvação. Ah, vá para a igreja aprender. Não, irmãos. A sua casa é uma igreja. Deus fez de sua casa também uma igreja. Não abra mão disso. Eu vou ensinar todos os dias, a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não, eu vou insistir com eles. Quando eu vou para a escola, levá-los. Quando eu vou para o trabalho, que ele vai me acompanhar até a casa do avô. Eu falo da palavra de Deus. Tenho que falar da palavra de Deus, eu não posso cerrar os meus lábios. E abre a boca, Deus disse, e eu encherei. Deuteronômio 6, versículo 20 a 25 diz assim: quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou? O que é que significa tudo isso? O que é que significa nós termos que vir à casa de Deus, se reunir com os irmãos? Então dirás a teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E assim não aconteceu conosco, irmãos, quando nós éramos escravos no mundo, e Deus com sua mão forte e poderosa nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vocês por acaso não provaram as migalhas de Satanás, e vocês não observaram que aquilo ali é danoso, é mau, é terrível as pessoas provarem aquilo ali, que elas estão enganadas com aquelas coisas? Sim. Vós todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Venha ao Senhor e você vai encontrar alimento verdadeiro.
aos nossos filhos, versículo 22, fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e para nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Ele cumpriu essa promessa no povo de Israel, ele vai cumprir a sua promessa para nós, que está nos levando para o Reino Celestial. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até o dia de hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos os seus mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Paulo vai dizer para Timóteo que ele aprendeu as sagradas letras desde a tenra infância, e essas letras foram suficientes para torná-lo e para fazê-lo salvo no Senhor Jesus. É por meio dessa palavra que o céu se abre, irmãos, que podemos contemplar a glória de Cristo, que podemos ver que o perdão dos nossos pecados está na pessoa de Jesus. Essa palavra que vai dizer que você é pecador, inimigo de Deus, destituído da glória de Deus, mas Deus enviou seu Filho ao mundo para nos reconciliar consigo mesmo. E ele diz: só há um caminho, é Jesus Cristo. Só há uma porta, que é Cristo. Só há um pastor, que é Cristo. Devemos ir a Cristo. Devemos ir para a cruz e receber perdão pelos pecados. Confesse seu pecado e deixa. Aquele que confessa seu pecado e deixa alcançar a misericórdia. Veja que Moisés, ele não fala muito dos filhos de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas fala do cuidado que ele teve para com o povo de Deus. Com certeza ele teve um cuidado especial com seus filhos. Com certeza. E ele disse, segundo o que Deus tinha dito para ele, ele transmitiu ao povo. O povo que ele amava, ele disse: ó Senhor, como é duro e pesado levar todo este povo. Quando Deus quis matar todos, ele orou e intercedeu: Senhor, não faças isso. O que é que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou do Egito para matar aqui nesse deserto? Não, Senhor, não faças isso. Não faças isso, Senhor. E ele disse para esse povo que muitas vezes foi rebelde. Ele disse assim, em Deuteronômio 6, versículo 4: ouve, Israel, ouça a igreja também aqui hoje, nessa noite, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos. Vocês devem inculcar essas palavras nos seus filhos. Esse verbo aqui é muito forte, irmãos. Inculcar é colocar. Você deve colocar essas palavras nos seus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que é que o texto está querendo dizer? Que essa palavra ela tem que ser fluida, irmãos, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, entre os nossos filhos, com a nossa esposa. Isso tem que ser abundante. Como o apóstolo Paulo disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Veja, irmãos, que Cornélio, mesmo sendo gentil, quando ele começou a ter acesso às Escrituras, e que ele viu que o Deus de Israel era o Deus sobre todas as coisas, ele começou a fazer o quê, irmãos? A se tornar um homem piedoso,
a ser um homem temente a Deus, a orar, a dar suas esmolas e instruía toda a sua casa, até os seus servos. E isso chegou diante do Senhor. Isso chegou diante do Senhor que quando o apóstolo Pedro chega para lá, na casa dele, para pregar o evangelho, toda a sua casa estava ali, escutando a palavra do Senhor, e o Espírito Santo vem sobre todos eles, não só sobre Cornélio. Muitas vezes, irmãos, a gente é tão egoísta com as coisas de Deus. Egoísta com as coisas de Deus. Deus, Ele tem do seu Espírito para derramar, irmãos, sobre todos aqueles que o buscam, e sobre uma coletividade muito grande, inimaginável, irmãos. Essa promessa é para vós e para vossos filhos e para todos aqueles a que Deus chamar. A promessa do Espírito Santo. Não devemos pensar que a mão de Deus esteja encolhida para não poder salvar. Pelo contrário, irmãos, ela está estendida. Não sejamos, irmãos, como Saul. Saul teve uma oportunidade extraordinária. Ele recebeu uma graça, irmãos, de ser o primeiro rei de Israel. O Espírito Santo veio sobre Saul. Mas o que foi que ele fez com essa graça? Ele assintosamente decidiu não obedecer a Deus. E quis fazer coisas que ele não deveria fazer. Isso trouxe ruína para ele e para toda a sua família. Para ele e para toda a sua família. Uma tristeza, irmãos. J.C. Ryle disse: o lar é a primeira escola. Os pais são os primeiros mestres. E Deus é o assunto. Coisa linda, né, irmãos? A responsabilidade de ensinar a verdade aos filhos, em primeiro lugar, é dos pais. O pai, como profeta, faz como diz Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, irmãos, o pai ele não vai apontar o caminho. Ele não vai dizer assim: olha, meu filho, é bom você ir para a igreja. Não. É bom você seguir as coisas de Deus, mas deixe que eu cuide da minha vida. Não. O pai, o que é que ele vai fazer? Ele vai ensinar a criança no caminho. Ele vai pegar na mão do filho e vai dizer: vamos juntos caminhar no caminho correto, que é Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Pai não vai olhar e vai dizer: olha, o caminho certo é Jesus, você entre. Não, eu vou pegar na sua mão e nós dois vamos andar juntos, porque nós dois vamos morar no céu. Eu não quero chegar no último dia e ter que ver ou minha filha subindo e eu descendo, ou eu subindo e minha filha descendo. Não, irmãos. Negativo. Como eu já disse uma vez, Deus não me deu filhos para vê-los caminhar para o inferno. Deus não me deu filhos para vê-los ir para o inferno. Deus me deu filhos para o céu. E vou fazer todas as coisas que forem possíveis que tiveram ao meu alcance, para que assim suceda. Se eles não forem, é porque não é da vontade de Deus. Mas tudo aquilo que tiver ao meu alcance para fazer, procurarei fazer, se assim Deus o quiser, se assim Deus o permitir. E peço a Deus que Ele faça isso na minha vida. Porque eu sei que esse mundo passa com todas as coisas. Tudo que nós estamos vendo é engano. Mas vai chegar um dia em que o céu vai se abrir, Jesus Cristo vai descer, e Ele vai chamar os seus eleitos nome por nome. E naquele dia, eu não quero apenas escutar a minha voz, ou seja, o meu nome sendo chamado.
Eu quero escutar o da minha esposa sendo chamado. Eu quero escutar o das minhas filhas sendo chamados. Eu quero escutar o dos irmãos sendo chamados. E todos nós juntos, irmãos, dizer, olha, bem que nós perseveramos, nós somos fiéis ao Senhor, e o Senhor nos está chamando para habitar eternamente junto com o Senhor. O Pai que cumpre o seu chamado, espelha aquilo que Cristo exerce hoje por seu povo, da igreja. Lá no céu, Cristo é rei, ele é sacerdote e é profeta. E o Pai, na sua casa, ele tem que refletir estes ofícios. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Deus instituiu a paternidade para refletir em miniatura o reinado, o cuidado sacerdotal e o ensino profético de Cristo sobre o seu povo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, pedindo para que Deus faça isso nas nossas vidas. Que Deus nos dê forças para que possamos cumprir esses 3 ofícios no nosso lar, na nossa casa. Rei, profeta e sacerdote. Apesar das grandes dificuldades que têm se apresentado, das grandes novidades que surgem, mas Deus, ele é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, ó Deus, ouvimos a Tua voz nesta noite. Nós vimos, Senhor Deus, o Senhor falar. E te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, encarecidamente, que o Senhor nos faça, Senhor Deus, exercer esses ofícios, Senhor Deus, com excelência no nosso lar. Pois se nós exercermos no nosso lar, não teremos dificuldade, Senhor, nenhuma de exercermos fora. Não teremos dificuldade nenhuma de exercermos aqui na igreja. Ó Deus, nos faz ser reis à semelhança Tua. Nos faz, Senhor Deus, ser intercessores por nossos familiares, em nome do Teu Filho amado Jesus. Por cada filho nosso que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, pela Esther, pela Elisa, por aquela ou aquele que está na barriga da minha esposa, Senhor. Que eles conheçam o Senhor. Ó Deus, que eles tenham experiências maravilhosas contigo, Pai Santo. Ó Deus, faz coisa maravilhosa, para que os nossos filhos sejam filhos Teus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos faz, Senhor Deus, cumprir o ofício profético, Senhor Deus, de ensinar. Nos faz ter o cuidado, Senhor Deus, de meditar na Tua palavra e de ensiná-la, Senhor Deus, com fidelidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos.